a reunião do curso de Naturologia Clínica, uma pauta, uma temática associada ao universo temático da somatossíntese. E é uma apresentação inicial, depois teremos uma segunda apresentação, duas apresentações, sobre o seguinte tema que passo a compartilhar com todos vocês aqui nessa tela, conforme todos podem observar. A estrutura do corpo humano e a formação de doenças. E hoje teremos essa primeira parte, iniciando agora, e evidentemente teremos uma segunda parte amanhã, se Deus quiser, sobre este assunto. Muito bem? Sem mais delongas, vamos diretamente ao que nos importa nesse momento. Todos conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar em Albert Einstein, grande cientista, mundialmente conhecido, matemático, físico, que atuou no mundo entre 1879, quando nasceu, e morreu em 1955. Nasceu na Alemanha, na cidade de Ulm, e morreu em Princeton, lá na área da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E ele tem uma frase que é muito utilizada em diversos cenários de compreensão técnica, temática, filosófica e etc. Tudo aquilo que existe para o homem, tudo aquilo que o homem ignora, não existe para ele. Não existe. Aquilo que você ignora, aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, aquilo que você não entende, não existe na sua cabeça, portanto você não sabe, você não conhece, não existe para você. Não existe para você de maneira concreta. Por isso, o universo de cada pessoa se resume ao tamanho do seu saber. Aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, é o que está dentro do teu universo de realidade mental. É o que eu costumo chamar de a tua bolha. Eu tenho uma bolha, você tem uma bolha mental. Nós estamos presos dentro de um circuito fechado de conhecimentos, de percepções. E, naturalmente, que a nossa busca pelo saber objetiva expandir esta bolha, este universo pessoal. E isso deveria ser a base fundamental para todo aquele que quer ser um conhecedor, quer entender as coisas, ter sabedoria, inteligência. Bom, por que estou falando sobre isso? Porque há uma necessidade de vermos o todo corporal humano, há uma necessidade de vermos o todo corporal humano. E, evidentemente, no universo da saúde, do estudo da medicina, do estudo da naturologia, da enfermagem, da fisioterapia, etc., as áreas de saúde, as pessoas precisam ter uma visão do todo que constitui o nosso corpo. Não há como tratar deste assunto ignorando os tratados de fisiologia humana. Embora para muitos naturologistas isto pareça repetitivo, não há como nós fundamentarmos absolutamente nada sem repetirmos, e ainda que tenhamos que fazer 1 milhão de vezes essa repetição, vamos fazer, da única realidade que existe. Estamos falando, repito, do corpo, corpo físico. Estamos falando disso aqui, do todo corporal. A única realidade que existe no estudo sobre o corpo é que está nesse texto que passo a ler. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo. O corpo humano ou animal. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global
e não das funções de partes individuais, completamente isoladas do conjunto. Isso nos leva a outra questão totalmente diferente. Como é que os diversos órgãos e sistemas são controlados de modo que nenhum deles prevaleça, enquanto outros deixam de entrar com as suas contribuições? Felizmente, aqui estamos, o corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de feedback, os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados. Isto é, está sublinhado na tela, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. Bom, o que acabamos de ler, para uma mente que está treinada em lidar com as questões de saúde, já está esclarecido. Porém, uma expressiva quantidade de alunos e de cidadãos no geral, pessoas que não estão habituadas a esta pauta, esse tema parece extremamente complicado. Então, nós estabelecemos aqui um gráfico, como vocês podem observar agora, e esse gráfico, ele vai repetir o que acabei de ler no texto, onde você tem a primeira e maior questão em naturologia clínica, que é, repito, a homeostasia, que está aí na tela, de novo, para que todos possamos acompanhar, certo? Para que a gente tenha clareza mental sobre o que estamos tratando. Vejam bem, a homeostasia é um fenômeno de regulação natural de um corpo, estou marcando aqui na tela, que atua como um todo funcional completo. O corpo humano atua num todo funcional completo. Todas as pessoas que querem entender o corpo humano, para, evidentemente, trabalhar e atendê-lo, socorrê-lo nas suas necessidades, e ignoram isso que acabamos de ler, não sabem nada sobre nada do corpo humano. Toda pessoa que você ouvir falar na televisão, numa sala de aula, não interessa se ele for médico, se ele for fisioterapeuta, o que ele for, se ele não te apresentar o entendimento do corpo humano, dos problemas do corpo humano, como um todo funcional, completo, ele não sabe o que está lhe ensinando, ele não tem noção do que ele está dizendo. Baseado em que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso baseado no Tratado de Fisiologia Médica. Entenderam? Porque eu não posso dizer uma coisa e o médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um nutricionista, seja qual for, dizer outra, fora da base da fisiologia. Porque o livro que eu estudo é o mesmo que ele estuda. Entenderam? Então, metam uma coisa na cabeça. Não é possível falar sobre o corpo humano fora da base de sustentação e de estrutura fisiológica. Ok? Bom, isso esclarecido. Vejam, nós lemos aqui, Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton. Tratado de Fisiologia Médica. A beleza da fisiologia
é que a vida do ser humano depende do funcionamento global e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. Gente, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque eu digo assim, vamos conversar sobre cardiopatias, doenças cardiológicas. E alguém imagina que vai falar sobre coração, vai falar sobre sangue, vai falar sobre veias, artérias, e o resto não existe. O resto não tem nada a ver. Mas isso vai contra o Tratado de Fisiologia. Isso vai contra a ciência. Entendem agora? Daí que um tratamento que pensa coração, um outro tratamento pensa rins, um outro tratamento pensa estômago, e assim por diante, fatiando o corpo humano, ele está todo errado. Está errado porque o Tratado de Fisiologia Médica está dizendo que não é possível existir entendimento do corpo humano se eu não ver o todo completo. Qualquer escola que tu for estudar, qualquer um que for falar, você bota esse texto em cima da mesa e pede ao cara para ele explicar como é que o que ele está dizendo se harmoniza com o que está escrito no Tratado de Fisiologia Médica. O cara está lá na frente falando das terapias. Para o estômago, bom é esse suplemento que eu tenho aqui. Meu amigo, dá licença. Explica uma coisa. No Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton, ele diz que o corpo humano é um todo funcional completo que não pode funcionar de maneira separada. Eu gostaria que o amigo me explicasse como é que esse suplemento aí que você está apresentando, ou essa droga, esse medicamento, o que for, como é que isso aí que você está dizendo que é bom para o estômago, ou é bom para o rim, ou é bom para o fígado, para o pâncreas, sei lá, o que for. Como é que isso aí vai me atingir por completo? Porque quando eu meter isso na minha boca e engolir, isso vai se misturar com o meu metabolismo. Deu para entender agora? Não existe substância alguma que, sendo colocada dentro de você, vai direto para o estômago e não passa pelo teu sangue. Não existe. Então você teria que ser muito tapado de não ver o que eu estou dizendo e o que está escrito no Tratado de Fisiologia Médica. Você tem que ser muito burro para não ver o que o texto está dizendo. Pior, você tem que ser alguém que deliberadamente escolhe ser ignorante. Ignora. A palavra ignorante vem de ignorar. É assim, eu não estou nem aí. Não tem lógica. Entendem? Portanto, veja, não há terapia verdadeira, estudo do corpo humano verdadeiro, medicina verdadeira, filosofia de vida verdadeira, que discuta o corpo humano, que é disso que estamos falando aqui, que ignore, que possa valer, se ela ignorar um princípio universal. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo. Aqui, ó, todo funcional completo. Vou marcar aqui de amarelinho. E o que é esse todo funcional completo? O corpo humano inteiro. Aqui, corpo humano todo. A vida do ser humano depende desse funcionamento global absoluto. E, olha só, preste atenção, e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. Então, um sujeito quer falar sobre saúde, fundamentou nisso aqui? Não. O que ele está falando é uma besteira, bobagem, esquema para ganhar dinheiro. Tá entendendo? Porque você não pode querer falar sobre o corpo humano ignorando isso aí.
Deu para entender? Isso é uma coluna inegociável. Inegociável. Ah, ele é naturista, ele defende isso. Não, eu não sou burro. O Tratado de Fisiologia Médica Universal de Arthur Guyton está dizendo que é nisso que se fundamenta. E, observe, o texto dele termina assim: portanto, um dos objetivos principais, de qualquer texto, tá aqui, qualquer texto de fisiologia médica, qualquer um, não é o de naturista. Vou botar a caneta aqui bem grande, para ficar o negócio aqui, qualquer texto de fisiologia médica, não é o dos naturistas. O objetivo principal é explicar e enfatizar a eficácia. O que é eficácia? É que funciona, é que dá certo, é que não tem furada. Explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir o quê? O seu funcionamento anormal na doença. Vamos falar de doença. Cardiopatias, doenças reumatológicas, estudados, reumatismos, artritismo, doenças de ossos, doenças do estômago, doenças do diabo que for. Não interessa qual é o nome da doença que der. Como é que você pode falar de qualquer uma delas pegando um texto científico básico, fundamental, que diz que para falar de qualquer doença, você tem que explicar, enfatizar homeostasia, no sentido de que o funcionamento não está bom. Ok? E ele mata o assunto dizendo que nas doenças, tá aqui, nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida, e quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. É óbvio que vai surgir essa tabela aqui. Daí a primeira e maior questão em naturologia clínica é a homeostasia. Ah, fala de homeostasia, homeostasia. Pois é, mas já meteu isso na sua cabeça? Isso já fincou no seu cérebro? Porque se você não tiver isso cravado a ferro, você marcou seu cérebro com isso aqui, não adianta de nada. Não adianta de nada. Vai ficar falando bobagem a vida inteira. Você tem que ter isso aqui como fundamento. A homeostasia lida com todo funcional, completo, integral. O que é esse todo? O corpo humano. E ele tem mecanismos de feedback. O que é feedback? Fluxos químicos. Sem eles, diz Guyton, não tem vida. Nas doenças, esses equilíbrios de feedback dos fluxos químicos ficam alterados ou prejudicados. Ou seja, a homeostasia fica enfraquecida. Os fluxos químicos foram alterados. A unidade funcional completa não está completa, está meia boca, está atrapalhada. E na morte, esses equilíbrios encerram toda a atividade e a homeostasia acaba. Ponto final. Essa primeira coluna, fechei, levei 20 minutos para marcar a posição sobre homeostasia. Um naturologista que não sabe isso que eu acabei de apresentar aqui, não é naturalista de nada. Um naturopata que não entenda isso que eu acabei de apresentar, não é naturopata de nada. É um charlatão, um curandeiro, um moiô, um bocudo,
que não sabe nada do que está falando. Nada, não sabe nada. Mas se ele disser isso que está aí, ainda que com outras palavras, mas disser esse mesmo princípio, já tem o primeiro fundamento estrutural. A homeostasia, o autocontrole natural, o autoequilíbrio natural do corpo. Então, o que é que me interessa quando eu estudo o corpo humano? O que Guyton já falou. Acabamos de ver na tabela. Como é que os equilíbrios homeostáticos são alterados e o que é que eu tenho que fazer para recuperar essa bagunça. A terapia é sobre isso. Entendeu? A terapia não é sobre nenhuma outra coisa. Terapia que vai restaurar o funcionamento do corpo é sobre esse assunto. Não tem outro assunto. É só esse. Os equilíbrios funcionais estão alterados. Doença. O que eu tenho que fazer? Recuperar o equilíbrio perdido. Acabou a conversa. Não tem mais nada. Esse assunto está encerrado. Não, mas tem um novo, não tem novo estudo de nada. É isso aqui e acabou. Ponto. O corpo depende disso. Agora vamos ao segundo passo. Guyton diz, no texto, que todas as células e órgãos são afetados. Está aqui o trecho em que ele vai dizer isso. Está aqui o trecho que ele diz isso. Vou botar na cor preta aqui agora. Vou aumentar o tamanho aqui, para ficar bem marcada a posição. Está aqui. Todas as células e órgãos dependem desse funcionamento global. É isso que Guyton está dizendo claramente aqui. Depende do funcionamento global. Então, eu me lanço. A célula é onde está a vida corporal. Nesta imagem que vocês estão observando, vocês estão vendo uma representação gráfica de uma célula. Deixa eu ampliar isso aqui. Isso aqui é representação gráfica de uma célula. A célula totalmente fechada, como vocês podem ver nesta gravura, a célula aqui, totalmente fechada, numa bolinha azul, né, numa representação, é claro. E aqui à sua esquerda, na tela, você vê então que foi feito um corte, recortaram um pedaço da célula, para que você tenha uma ideia de como é por dentro. Ok? Então, é muito importante, porque o que me interessa na aula de hoje e na de amanhã, numa sucessão de muitas outras que virão, logicamente, na sequência, é que, ao entrar no universo da somatossíntese, conectada à citohistologia aplicada, os fundamentos sejam dados passo a passo e você consiga ter a visão clara na sua frente do que é que você está lidando quando está no consultório. Uma pessoa chegou na sua frente. O que é ela? 100 trilhões de células. Mas se eu não sei imaginar, se eu não consigo mentalizar o que é uma célula, eu não tenho como saber o que é 100 trilhões de células. Eu não sei do que é que estamos falando aqui. Fica uma coisa assim, célula, faz célula, mas o que é célula? Ninguém está vendo célula nenhuma, estou vendo uma pessoa. Então eu preciso exercitar a imaginação, usando elementos gráficos, desenhos, imagens, produzidas por especialistas em histologia, citologia, estudo de células, histologia, estudo de tecidos corporais, que me ajudam a ter uma visão, um entendimento perceptivo de o que é uma célula. Daí que esta imagem é a primeira que eu trago para a nossa observação. A célula é onde está a vida corporal. Então, aqui está a representação. De novo, repito, fechadinha, azul, e aqui ela cortada no meio, né? 2 pedaços foram cortados para mostrar por dentro. E você vê que ela tem aqui alguns bichinhos, umas coisinhas aí, chamadas organelas. Passamos ao segundo momento. Agora uma representação um tanto diferente, gerada em computadores muito avançados. Essas imagens a gente encontra na internet.
aonde você tem uma representação amplificada aqui, ó, à sua esquerda, na tela, do que seria esta célula que aqui no desenho aparece assim. Ela está mais para ser assim, conforme se observa em microscópios extremamente poderosos, potentes, que ampliam a imagem, e os cientistas, os artistas e tudo mais, conseguiu dar mais ou menos aqui já uma outra percepção. À sua direita, você está vendo as células, percebe que são bolhas de gelatina. Você vê que ela tem um miolo no centro e ela tem uma outra parte ao redor dela. E aqui você está vendo diversas células, ok? Mas aqui eu quero chamar a sua atenção. Entre uma célula e outra, existe um espaço vazio. Observe o desenho. Entre uma célula e outra, você tem um espaço entre elas. Uma está aqui, outra está aqui. Outra está aqui, outra está aqui, outra aqui. Estão separadas. Esse espaço no meio delas chama-se ambiente intercelular, extracelular, e que interage, intercelular. Ele vai interagir com as células. Entende? Fora da célula. É nele que estarão as chamadas substâncias extracelulares. Fora, extra, fora. Não é dentro, é fora. Parece uma didática infantil a que eu estou usando? Funciona. Todo mundo está entendendo. Dentro não é fora. Parece redundante. Não, tem gente que fica boiando, não saca. Então, mostro a gravura de novo para marcar a posição. Aqui à direita, você está tendo uma representação de diversas células. Entre uma e outra, um espaço vazio. Esse espaço vazio será preenchido por uma série de substâncias, chamadas substâncias extracelulares. Numa outra representação, você tem aqui uma imagem, aqui é onde está, num fundo preto. No fundo preto, você tem uma imagem de uma célula. É uma outra representação excelente. Você vai dizer assim, e o que é aquele laranja lá no fundo? Aquilo ali é uma bactéria, um vírus, é um satanás querendo invadir essa célula aqui para destruir com ela. É um espírito mau, um inimigo. Essa substância aqui, em laranja, é refrigerante isso aqui. Isso aqui pode ser bactéria, vírus, refrigerante. Isso aqui pode ser uma partícula microscópica da carne de porco. Um bagulho desse aí. É esse o nome mesmo, um satanás desse aí. Uma infelicidade, um infortúnio. Querendo pegar essa célula bonitinha, redondinha, cheirosinha e detonar com ela. Aqui à sua direita, você vê que aquela bolota laranja parece que grudou. Grudou na célula aqui. E essas bolotas tudo laranja que está ali, agora aqui à direita, estão mudando de cor e ficando com a cor esquisita. Elas vão sugar a vida desta célula. O nome dessas bolotas aí, desses bichos ruins, chama-se radicais livres. O que é que são radicais? Substâncias que o corpo não devia ter aí. Eles querem detonar geral. E quem é que botou esse bicho aí dentro? Tu mesmo. Bebendo refrigerante, comendo comida errada, fazendo as doideiras da vida. Você mesmo, eu mesmo, cada um de nós. Cala a boca. Não, tome comer. Tome beber. Dá nisso aí. A célula, uma célula, está atingida, atacada. Isto entendido. Nós avançamos um pouquinho e voltamos agora para um outro texto, aqui na nota de rodapé, Tratado de Fisiologia Humana. Observe que aí temos a célula e Guyton diz o seguinte, vamos começar a entender as células.
Entendendo células. Guyton afirma: cada célula contém 100 ou mais de mitocôndrias. A mitocôndria é uma estrutura membranosa em forma de saco que extrai energia dos alimentos conforme são metabolizados com oxigênio e em seguida torna essa energia disponível para outras partes da célula, sob a forma de um composto de alta energia chamado trifosfato de adenosina. Por sua vez, é essa substância que energiza as diferentes reações químicas da célula. Então, aqui você está vendo a palavra mitocôndria, aqui você está vendo um desenho, eu vou propositadamente ampliá-lo por um instante. Aqui, observe, veja bem direitinho. Olha o que é a mitocôndria. A mitocôndria é esse bicho aqui, ó. Pera aí, deixa eu botar bem bonitinho aqui para você não ter errada. Para você perceber o que é mitocôndria, ó. A mitocôndria é esse bichinho aqui, ó. Veja aí, para você ficar esperto, não ter errada o que é mitocôndria. Pera aí, que esse negócio tá horrível, tá feio. Tem muita gente que não tá entendendo nada, mas já vai entender já. Beleza? Tá aqui. Olha ali o que é mitocôndria, ó. Tá para ver aí agora o que é mitocôndria? Pronto, agora aqui todo mundo tá vendo o que é a mitocôndria. Pronto, olha aí. Isso aqui é mitocôndria, certo? Muito bem. Essa tal de mitocôndria aí, ela tem a função mágica, magnífica de criar dentro dela uma energia chamada trifosfato de adenosina. É a vida da célula. É a vida da célula. E essa vida, essa energia, diz o texto, Tratado de Fisiologia Humana, é que vai energizar as diferentes reações químicas da célula. Então veja, tudo que você come, tudo que você bebe, todo chá que você tomou, todo produto que você usar, o seu corpo quer fazer uma coisa só com isso. Ele vai bolar uma maneira aí dentro de fazer com que essas substâncias cheguem na célula e uma vez chegando na célula tem que virar trifosfato de adenosina. Porque a vida da célula depende de trifosfato de adenosina. Se não tiver isso aí, não tem nada. Acabou-se. O resto é um monte de conversa, um monte de livros dessa grossura, teorias, um monte de explicações, e aí o cara fica com a cabeça inchada, com tanta coisa, que essa base fundamental passa batida. Eu já entendi esse negócio aí do trifosfato, tal, é a energia da célula. Mas esses outros 600 assuntos aqui, meu querido, esses 600 assuntos não valem nada. Não valem porcaria nenhuma. Se a célula, na prática, não tiver vida dentro dela, porque você está morto. Você não tem nada, você está morto. Se a sua célula não produz essa vida, pode ler. Como é que você vai ler? Aliás, como é que você vai ler? Como você vai estudar? Você está morto. Não tem vida. Então gasta-se uma enorme quantidade de tempo com mimimi, conversa sobre doença. Mas e quando é que se vai falar sobre trifosfato de adenosina? Vamos lá. Pera aí, que a parada fica mais séria. É muito apropriado, diz o Tratado de Fisiologia Humana, começar a discussão sobre a célula ao ser focalizada a célula original, da qual se desenvolve o quê? O quê? Todo o corpo. Quem está dizendo isso é Guyton, viu? Eu só estou raciocinando óbvio em cima do texto. O corpo humano contém cerca de 100 trilhões de células, e cada uma das quais é o quê? Uma estrutura viva. No corpo, existem cerca de algumas centenas de tipos celulares básicos, e cada tipo desempenha papel especial no funcionamento do corpo. Entretanto, apesar das diferenças entre esses diversos tipos celulares,
Todos possuem em comum algumas funções, como, por exemplo, a capacidade de viver, de crescer e, na maioria dos casos, de se reproduzir. Então, o que é célula? Isso aqui. Está aqui a célula, de novo, célula. A membrana é em azul, aqui ao redor dela. Você tem o citoplasma, que é essa área roxa aqui, o núcleo, que está aqui em preto, e as mitocôndrias aqui dentro. A mitocôndria, bonitinha aí, beleza? Isso daqui, escrito meio interno, eu vou tirar daqui, ó, e trazer para cá. Por que eu estou trazendo o meio interno para cá? Porque o meio interno é essa parte ao redor da célula. Beleza? Olha aí, ó. Esse aqui é o ambiente, meio interno. O que é o meio interno? A área entre uma célula e outra. Entre uma e outra. Beleza? Jóia. Bom, a mitocôndria, agora aqui representada nessas três gravuras amplificadas, o que tem a mitocôndria? Vamos ver aqui no Tratado de Histologia de Arthur Ham o que ele diz. Tratado de Histologia é um tratado que estuda tecidos, estudo dos tecidos do corpo. Mitocôndria, mitos, cadeia, côndria, grânulos. São organoides citoplasmáticos delicados que são encontrados em todos os tipos de células animais, sob a forma de grânulo, bastões ou filamentos. Está aqui os tipos, está aí as fotos. São incrivelmente numerosos em pelo menos alguns tipos de células. A mitocôndria foi objeto de grande interesse nas últimas 2 décadas do século passado e nas 3 primeiras do atual, ainda que sujeita a grande controvérsia. A partir de estudos bioquímicos e mitocôndrias isoladas por este método, tornou-se evidente a grande importância das mitocôndrias na respiração celular. Deve ser lembrado que a respiração é uma propriedade através da qual os alimentos e o oxigênio são absorvidos pela célula, reagem para produzir energia com a formação de água e gás carbônico. Isso está no Tratado de Histologia. Eu acabei de dizer aqui. Tudo que você come, tudo que você bebe, chá, tudo que você botar aí dentro, vai ter que ser absorvido pela célula. São 100 trilhões de células. E essas células precisam pegar essas substâncias e jogar para dentro, para ser trabalhado e virar vida. Alimentos e oxigênio pelas mitocôndrias vira trifosfato de adenosina, vira vida. Então, que tipo de comida eu vou botar para dentro de mim? Comida que seja comida de verdade. E não esses radicais livres aqui, essa bolota laranja, que eu chamei de Satanás, o diabo, e que agora está aqui pegando essa célula à sua direita da tela e querendo detonar a bichinha. Só que, para constar, essa célula aí é tu, sou eu, é cada um de nós. Entendeu agora? Muito bem. Guyton diz no Tratado de Fisiologia Médica o seguinte: grande parte das reações químicas nas células destina-se à obtenção da energia dos alimentos para os diversos sistemas fisiológicos da célula. O trifosfato de adenosina ATP é um composto químico lábil encontrado em todas as células. O ATP é encontrado em todo o citoplasma e no nucleoplasma de todas as células. É encontrado no núcleo e fora do núcleo, dentro da célula. E praticamente, olha o que está sublinhado aqui, preste atenção, praticamente todos os mecanismos fisiológicos que necessitam de energia para operar, obtêm-na diretamente de quê? Do ATP. Por sua vez, os alimentos nas células, dentro das células,
sofrem oxidação gradual. E a energia liberada é então utilizada para reconstruir o quê? ATP, mantendo assim um suprimento permanente dessa substância. Todas essas transferências de energia ocorrem por meio de reações acopladas. Em resumo, um médico poderoso chamado Arthur Guyton vai dar um resumo, vamos ver esse resumo. O ATP é um composto intermediário que tem a capacidade peculiar de participar de numerosas reações acopladas. Reações com alimentos para extrair energia e reações observadas em muitos mecanismos fisiológicos para fornecer a energia necessária para sua operação. Por esta razão, o ATP tem sido considerado como a energia circulante do organismo, possível de ser adquirida e consumida repetidamente. Isso é um tratado de fisiologia médica. Os tratados de histologia, as obras clássicas de referência, estão dizendo que a energia da vida é o ATP. Quando no Jardim do Éden, Deus, o Criador, fez o boneco chamado Adão, e diz a Bíblia, soprou nele o fôlego da vida, acendeu neste homem as mitocôndrias. E a vida do ATP começou a acontecer. Entenderam agora? Tem que posicionar isso do jeito que eu estou dizendo, porque fora disso não há verdade, não há sabedoria, não há nada. Isso é fisiologia primária, básica. Ah, mas tem umas obras dessa grossura, meu querido, você pode ler tudo isso, entendendo o que já foi dito aqui pelo Guyton. O objetivo dos livros de estudo do corpo humano, fisiologia humana, é para entender a homeostasia. E você acaba de ser informado. Note bem, está aqui sublinhado nesse texto que está aí na tela. Praticamente todos os mecanismos fisiológicos que necessitam de energia para operar obtêm-na diretamente do ATP. Ora, o que são mecanismos fisiológicos que precisam de energia? Homeostasia. Deu para entender agora? Então não existe vida sem trifosfato de adenosina, porque a célula está sem vida lá dentro. A vida da célula é o ATP, chamado trifosfato de adenosina. Acabou, ponto. Está entendido. É outra coluna clara, mentalmente inteligível. Não, mas tem aqui um complemento, meu querido, tu é burro, tu não está vendo o que está escrito. Pai, pelo amor de Deus, isso é uma coisa de analfabetismo funcional. Isso é um infortúnio, isso é uma irritação para um professor. O cerebelo, o cérebro límbico, o reptiliano, não entra, não cola nos miolos do infeliz. Porque ele quer vender mercadoria. E eu sou um cientista, não estou baseado em vender mercadoria. Eu quero saber aqui agora, para mim, como pesquisador, qual é o papo reto. E uma vez entendendo o papo reto, eu vou andar no caminho da retidão. E eu não estou nem aí para o resto. Papo reto. É ciência tirada de obras clássicas. Aquelas, sabe? Está me avisando que em 10 minutos termina. Nojento. Então, é referência técnica. Ponto final. Vejam como a coisa funciona. Por esta razão, diz aqui o texto, está aí na tela, o ATP tem sido considerado como energia circulante do organismo, possível de ser adquirida e consumida. Vamos um pouquinho mais adiante, na obra chamada Biologia Celular, de Roberts e outros, diz o seguinte, está aqui em negrito, na presença de oxigênio, ao contrário, a respiração aeróbia oxida a glicose com gás carbônico e água, CO2 é gás carbônico, é ácido carbônico, gás carbônico vai ter no corpo, H2O é água, e forma-se uma quantidade muito maior de ATP.
A cadeia respiratória encontra-se na membrana interna da mitocôndria. Olha que essa frase também é muito importante. A mitocôndriazinha, que nós já mostramos aqui nesta gravura, ela tem uma membrana que ela está cortada, aberta. Mas a casquinha que está ao redor dela, como se fosse a casquinha de um amendoim, é aí que a respiração acontece. E lá dentro se produz ATP. Isto entendido, então chegamos a uma conclusão que nos leva ao fechamento da pauta da aula de hoje. O ambiente celular fundamental é assim: você tem a vida interna da célula e nela você precisa concentrar a atenção na mitocôndria. Por quê? Porque essa tal de mitocôndria é quem produz vida. O tal de produção de energia ATP, considerada energia circulante do organismo humano, e não existe sem a presença de água. Precisa ter água, precisa ter nutrição, precisa ter oxigênio e a vida acontece. A mitocôndria também vai captar o oxigênio com a glicose, que é o glicogênio, para fazer ATP. Tudo isso aqui é para fazer ATP. E em cada um dos 100 trilhões de células, você tem 100 mitocôndrias, uma média de 100 mitocôndrias em cada célula. Quantas mitocôndrias tem no corpo de uma pessoa? Eu não sei nem dizer o número. Quando você olhar para o seu cliente, você olha para ele e pensa, ele é 100 trilhões de células e ali dentro está cheio de mitocôndrias. E essas mitocôndrias, essas células, precisam respirar. Respirar o quê? Oxigênio químico. Precisa ter nutrientes excelentes, saudáveis. Cadê isso? Cadê esses alimentos? Depende do que você come, do que você bebe. Não percam de foco essa imagem aqui. Todo esse material eu vou mandar para vocês. Essa. Aqui à direita você tem as células separadas umas das outras. Elas são 100 trilhões. O seu corpo só tem vida na célula. E dentro da célula esta vida se chama ATP. Portanto, fica claro que entre uma célula e outra, você terá substâncias. Essas substâncias ao redor da célula, se forem esse laranjinha do mal, essa carniça aqui, resto aí de um bicho que você comeu, numa toxina doida que você botou para dentro, vai grudar na célula, como está aqui na gravura direita, e vai sufocar a parede azulzinha, bonitinha, a membraninha da célula. E aí a coitada da célula vai entrar numa coisa chamada estresse oxidativo e vai perder a vida, vai se sufocar, vai se diluir, vai morrer. E a célula, ao ser atacada por essas bombas químicas, ela se muda, vai tendo alterações e vira uma célula cancerígena. E aí a desgraceira é grande, por isso que eu chamei de Satanás, diabo, porque o câncer é comparado ao diabo. É uma lepra, é uma desgraça qualquer. É um infortúnio químico. Então, esse primeiro fundamento tem que ficar mentalmente claro, ok? Amanhã nós vamos ver um segundo fundamento primário, elementar, de o que é que tem ao redor dessas células. Aqui ficou claro. A célula e a vida dentro dela. Mitocôndria, ATP. Professor, tem um livro aqui dessa grossura sobre célula. Beleza, pode ler isso aí nos próximos 15 anos. Mas ao ler, ao estudar, lembre-se, toda essa zoada, na prática, é a célula querendo produzir ATP. Um monte de coisa para se resume aqui dentro. Se eu tendo aquele livro dessa grossura sobre célula, você entende tudo isso? Entende. Sabe tudo sobre isso? Sabe. A célula vai funcionar do mesmo jeito se tu não entendesse. Então, o que eu preciso entender de essencial para que eu possa, num consultório, raciocinar a lógica? Por que eu uso frutas? Por que eu uso legumes? Por
que eu uso cereais? Por que eu não uso drogas? Porque essas substâncias têm classificação química. E se eu botar para dentro do corpo do cara uma química ruim, vai matar o sujeito, vai matar a célula. Se eu botar substâncias saudáveis, eu municio, eu dou ferramentas para essa célula ter vida. Isso é básico em medicina natural. Isso é fundamento total. É o que nos separa de qualquer outra escola de medicina, qualquer outra. Para nós só vale esse papo aqui. Qualquer coisa fora disso para nós não tem substância, base. Entenderam? Essa é a raiz da coisa. E desafia o mundo inteiro a provar que o que nós estamos dizendo aqui está errado. Cadê o livro? Mostra aí o tratado, o clássico. Mostra aí. Eu estou desafiando aqui. Essa aula está sendo gravada? Estou desafiando o mundo inteiro a me mostrar que não é isso aqui que nós acabamos de ver no primeiro grande princípio. Homeostasia, célula. Amanhã nós vamos entender o que é que tem ao redor da célula. O que são essas substâncias? Então vamos compreender o que são substâncias amorfas, o que são fibras e o que é o resto desses radicais livres misturado nisso tudo, criando o inferno. Ao entender isso, aí abre-se a perspectiva para irmos adiante. Meu tempo chegou ao fim. Eu agradeço a todos a oportunidade que tivemos. Com os nossos alunos vamos conversar dentro dos nossos grupos. E era o que eu tinha para compartilhar com vocês na noite de hoje. Nesse momento eu encerro a minha gravação